Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, porque já fomos abençoados. Estamos mais uma vez neste encontro para fazermos uma leitura da Palavra de Deus. Agradeço sempre esta oportunidade em que Ele está me usando como instrumento. Eu agradeço. Não podemos deixar de agradecer. Se Ele está me usando, aí eu vou usar a palavra dele. Me usa porque vou usar a tua palavra, Senhor. Antes de falar do tema de hoje, eu queria fazer um pequeno anúncio do que vai acontecer aqui no Portal das Montanhas, em Pacuti, Ceará. Um evento organizado pela minha filha, um encontro, um retiro, para se fazer deste encontro uma manifestação espiritual. Não tem nada a ver com religião. Mas será um encontro no dia 18 deste mês, em que teremos a oportunidade de fazer esta meditação espiritual. No encontro com você mesmo. Manifestar a luz da fé e neste encontro interior. Relaxar o seu corpo para manifestar a luz do Espírito. Então é um encontro que vai acontecer e haverá outros encontros, como já acontece aqui, de vez em quando, pessoal aqui da região, evangélicos, a encontrar nesse espaço aqui da natureza, obra de Deus, um encontro com a natureza que é muito bom. É reconhecer a grandeza da obra de Deus. E nós precisamos de um momento assim, para termos um relaxamento do nosso corpo e nos fortalecer espiritualmente na fé em Cristo Jesus. Então será um evento muito bom e eu acredito que o resultado será maravilhoso. O tema de hoje que eu escolhi, exatamente na questão de que esteja preparado para ouvir. Por isso que quando eu convido as pessoas para fazer a leitura bíblica da palavra de Deus em verdade. Alguns questionam. É normal. Isso faz parte da evolução do entendimento da palavra de Deus. Jesus questionava sobre os costumes e tradições. Ele esteve em carne para obedecer e cumprir a lei. Ele foi obediente até a cruz. Como ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E cumprir a lei foi a morte na cruz para a remissão dos pecados e na sua ressurreição a justificação. No âmbito espiritual, aconteceu o fim da lei, na cruz. No âmbito físico, ainda permaneceu uma resistência com relação ao fim da lei. Até a queda do Templo de Jerusalém, nos anos 70, depois de Cristo. O versículo de hoje, na verdade a leitura, versículos nunca lido pelo pastor da sua igreja, ou líder religioso. Ele nunca vai ler isto na igreja. Vamos ver. A referência em Atos, capítulo 7, versículo 48.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Versículo 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Versículo 50, estou estendendo aqui. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Nós somos o santuário. Nós somos pedras vivas. A Igreja de Cristo, vida, são pessoas. Portanto, ele não está lá. Porque ele está dentro de nós. Vamos aqui para capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele veio para servir e não ser servido. Muitos dizem, eu sou um servo de Deus. Então ele se considera escravo. A palavra servo está associado ao escravo, que o escravo não sabe o que o Senhor faz. Então é essa mudança. Deixamos de ser servos para ser filhos de Deus. Não sou servo, eu sou filho. Porque recebemos o Espírito Santo de adoção. Herdeiros, filhos de Deus. Em Hebreus, vamos aqui para Hebreus. Que é esse entendimento de servos? Porque está exatamente ainda debaixo da lei. Estão decaídos da graça de Cristo, nos rudimentos, costumes e tradições de um povo. Não é todo mundo que pode chamá-lo de Senhor. Me lembrei aqui uma passagem. Senhor, Senhor, eu vou a todos os cultos. Eu não deixo de ir ao culto do monte. Eu jejuo. Eu sou dizimista. Os 10% do meu salário. Eu participo da Santa Ceia. E Jesus diz, não te conheço. Afaste-se de mim os que praticam tais iniquidades. Portanto, estão decaídos da graça de Cristo. Hebreus, no capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Figura do verdadeiro. Está associando aqui o tabernáculo terrestre, o que foi construído nos moldes que Deus orientou Moisés para fazer com os detalhes de dimensões, ouro, prata, o tabernáculo terrestre. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por vós
diante de Deus. O tabernáculo celeste. Vê aqui no versículo 21, 22 de Hebreus, no capítulo 9. Igualmente também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, com efeito quase todas as coisas segundo a lei. Então aqui nós temos as atividades religiosas, os cerimoniais, aspersão de sangue nos utensílios do tabernáculo terrestre, segundo a lei. Eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Não existe cerimoniais. Não há necessidade de cerimoniais. Segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então vamos entender assim. Quer dizer que para a remissão de pecado eu tenho que derramar sangue. Eu tenho que matar para ter a remissão dos pecados hoje? O que aconteceu na cruz? Jesus derramou sangue, o seu sangue, para a remissão dos pecados, em obediência à lei, determinado. Pelo derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus cumpriu a lei, obedeceu até a cruz. E o sangue dele teve poder. E hoje, eles dizem que é muito comum, o sangue de Jesus tem poder. Não tem poder. Hoje, o sangue de Jesus não tem poder. Teve na cruz o poder eficaz, o poder eterno para sempre, na cruz. Hoje não. Porque também, hoje, Jesus é Espírito. Espírito não sangra. Então, essa expressão de usar hoje o sangue de Cristo tem poder, está enganado. Teve na cruz, para sempre. O sacrifício eficaz para sempre. Vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Hoje, Deus vivo. Eles adoram o Deus morto. Se comemora até a morte de Jesus Cristo. Convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Versículo 16. O qual das gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Vários caminhos. Anunciar o Evangelho, que foi anunciado a todas as nações, ao ponto de o irmão não ter necessidade de ensinar outro irmão. Mas, infelizmente, muitos voltaram de novo para o jugo da escravidão. Vamos aqui fazer um passeio
de acordo com o que já foi lido. Em Lucas, no capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 22. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. O que estava oculto às gerações, a revelação da verdade do Evangelho. E que imperadores, né, sacerdotes, fariseus, escribas, não conseguiam entender, ouvir a verdade. A revelação foi dada aos pequeninos, que são os apóstolos. Pequeninos aqui no termo não de tamanho, de estatura, mas de humildes, que Deus revelou e Jesus Cristo estava aqui agradecendo, dando graças por ter dado a revelação aos apóstolos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19. Pois está escrito, aqui com relação à mensagem da cruz, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É exatamente aí na escolha dos 12 apóstolos que Jesus escolheu pessoas humildes, pobres, humildes, para confrontar essa relação de que os sábios instruídos poderiam dominar. Hoje a igreja, eles querem letrados, pessoas que até conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Estes serão menores no reino. Há uma passagem que fala sobre essa condição de iluminados. Foram iluminados com a palavra de Deus, mas caíram. A palavra bem forte, né? É impossível a sua regeneração, o seu arrependimento. Então, estes líderes religiosos, preocupados com status na igreja, com pregações preparadas para agradar a homens e não a Deus. Estes, impossível o arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu permanece para aqueles que ainda estão curvados a esta doutrina do engano. Eles não veem a verdade, ou até veem, mas não querem passar a verdade para que você continue cego. Cegos guiando cegos. O que acontece? Vai cair no barranco. Então, quando se lê o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o véu permanece, que foi tirado, foi removido com Cristo.
Em Mateus. Mateus, no capítulo 16. No capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, aqui no momento em que Cristo perguntou do que se dizia sobre ele, ele disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse a ele: Muito bem, Pedro. Esta revelação não foi sangue nem carne, foi o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que traz a revelação. E é nesse propósito e que no Evangelho as pessoas possam se converter, sair do sistema do engano, ir para a luz e não continuar nas sombras. Porque é Ele que faz, é o Espírito Santo. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, você passa horas, horas, horas falando, ele entra num lado e sai do outro. Porque é o Espírito Santo que faz abrir os seus olhos, os seus ouvidos. Tem até um louvor, né? Abre os meus olhos que eu quero ver. Né? Nos meus ouvidos, eu não sei muito bem, mas eu acho muito bonito essa parte dos louvores, que exatamente é o estalo, quando você percebe o engano. Então é nisso, irmãos. É preciso que se faça uma leitura da palavra de Deus. Peça, antes de abrir a Bíblia, façamos uma oração para que o Espírito Santo, do conhecimento e da sabedoria, te traga a luz e não ficar nas sombras, no jugo da escravidão, de novo, porque Cristo nos libertou. O escrito de dívida que era prejudicial, Ele pregou na cruz. Amém? A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que ilumine o seu coração e que possa regenerar, transformar a sua vida, porque estamos no reino, na glória de Deus Todo-Poderoso. Amém.